cria aves de estimação já sabe, para que ela se desenvolva e tenha qualidade de vida, é preciso alimentação saudável e cuidados de manejo. Em entrevista, a repórter Ingrid Colasso, o médico veterinário Alexandro Machado, trouxe dicas nutricionais importantes para os donos dos bichinhos. Acompanhe. Assim como qualquer animalzinho de estimação, quem adquire uma ave precisa ter muitos cuidados, principalmente com a alimentação. E quem conversa agora com a nossa equipe a respeito desse assunto é o médico veterinário Alexandro Machado. Doutor Alexandro, primeiro, quem adquire uma ave pensa que pode sair aí comprando qualquer tipo de alpiste, e isso não é verdade. Tem um alpiste diferente para cada espécie. Isso. Na verdade, existem rações específicas para cada grupo de aves, tá? O que acontece muitas das vezes é que os criadores, os tutores, eles compram ração muitas das vezes de forma a granel. Então, o que é ração a granel? É aquela ração que é comercializada, que está sendo exposta sem ser uma ração envasada, ou seja, uma ração que é ensacada. Então, essa ração que é comercializada a granel, ela tem predisposição a fungos. Por quê? Porque ela fica exposta à temperatura e ao ambiente. Então, são fatores primordiais para o crescimento desses micro-organismos. E com o passar do tempo, a ave, ingerindo aquele alimento contaminado, ela pode adquirir algumas enfermidades, como uma hepatite, uma cirrose, um problema respiratório, porque esses fungos, eles podem causar problemas hepáticos e problemas respiratórios. Então, antes da gente comprar o animal, a gente deve buscar uma orientação para saber qual o tipo de ração, qual o tipo de alimento mais adequado. Lembrando que existe ração à base de sementes e ração extrusada. O que é ração extrusada? É ração como se fosse uma ração de cachorro. É uma ração pelletizada, uma ração seca, que ali contém os nutrientes necessários para cada grupo de aves, ou seja, para calopsitas, para papagaios, para tucanos. E é uma ração que a ave come menos e automaticamente ela absorve melhor. Ou seja, eu costumo dizer que a gente está nutrindo o animal. Além da ração, doutor, é possível dar também algumas frutas? Quais são as mais recomendadas para as aves? Não somente a gente oferecer a ração. A ração ela faz parte como um complemento. Então é interessante que possamos colocar também frutas, verduras, legumes. Lógico que as frutas, verduras e legumes dependem de cada grupo de aves. Por exemplo, os papagaios, você pode oferecer uma banana, goiaba, uma maçã, alguns grãos também, como grão de bico, pimenta. Então, esses animais, cada um tem a sua particularidade. Aí procura a orientação do médico veterinário para ele instruir de forma melhor. Entretanto, o que a gente tem que se preocupar mais é na exposição desses alimentos. Muitas pessoas colocam o alimento de manhã e retiram no outro dia. O melhor seria que esse alimento ele pudesse ficar no máximo 3 horas de exposição. Então colocam, por exemplo, 7 horas da manhã, retira 10, 10 e meia. E aí quando for à tarde, a partir das 2 horas, a gente vem e coloca um novo alimento novamente. E aí à noite retira tudo, só deixa dentro da gaiola água. Até mesmo porque quando a gente deixa o alimento dentro da gaiola, pode acontecer ataques de insetos, roedores, então pode acabar gerando aí um trauma na sua ave. Em relação a essa questão da alimentação, como o senhor estava falando, quantas vezes por dia, como é que é feita essa alternância entre frutas e ração, quantas vezes posso dar uma, quantas vezes eu posso dar outra por dia? Pronto. É interessante que a gente sempre utilize o bom senso, o equilíbrio. Então, a gente sempre recomenda colocar dentro da gaiola 2 comedouros e 1 bebedouro. Um comedouro vai ir com a ração, e o outro comedouro vai com a variedade de frutas, verduras ou legumes. Lembrando que
tanto as frutas como verduras e legumes, eles devem ser higienizados. Então, os mesmos cuidados que nós temos conosco na higienização, a gente deve ter também para com eles. Tá? Então, a gente deve higienizar esses alimentos. E aí a gente coloca uma variedade como se fosse uma salada de fruta para eles. Porque quanto maior for a variedade, mais colorido se torna o alimento e, consequentemente, mais atrativo para o indivíduo. E agora falando um pouquinho em relação à água. A água é à vontade, tem também determinado horário para colocar e tirar a água. Como é que deve ser feita a higienização do local onde é colocado a comida e a água desses animais? A água, as pessoas às vezes não prestam nem atenção, mas a água ela é um alimento, considerado um alimento. A gente consegue sobreviver sem um alimento sólido, mas sem água a gente não consegue sobreviver. E muitas pessoas não têm ideia disso e fazem com isso uma prática na rotina da clínica aviária. Então, a gente tem que ter a preocupação que a água ela deve ser água filtrada ou água mineral. Uma vez que a água da torneira ela possui cloro. E o cloro pode gerar algum tipo de dano à saúde do indivíduo. Com relação à quantidade da água, bom, a água ela deve estar sempre à vontade, dentro da gaiola. O que a gente chama a atenção é que o bebedouro. O bebedouro, existe vários tipos de bebedouros no mercado. O interessante é que o bebedouro ele seja condizente com o bico da ave. Ou seja, existem os bebedouros que são em forma de L. E muitas vezes as pessoas colocam esse tipo de bebedouro para calopsitas, sendo que o bico da calopsita é um bico curvo. Então a ave ela vai ter mais dificuldade de beber nesse tipo de bebedouro. Então a gente prefere e sugere um bebedouro mais aberto para que a ave possa, no caso, beber a sua água de forma mais tranquila. Doutor Alexandro, muito obrigada pelas suas informações. O Sergipe Rural agradece. Voltamos com vocês aí do estúdio.